Boa noite, pessoal. Joel Machado, do nosso canal Wake Up My Friends. E não é live. Antes de tudo, um brinde a vocês. Meu vinho suave, sangue de boi. Vou ler um trecho do Manual de Epicteto. Lembra-te que a promessa do desejo constitui o êxito na obtenção do que se deseja, que a promessa do evitar é não topar com o que é evitado, e aquele que falha na obtenção do que deseja é um fracassado, enquanto aquele que topa com o que evita é um infeliz. Se, portanto, evitas tão só o que contraria a natureza naquilo que está subordinado a ti, não irás topar com nada que evitas. Contudo, se evitas a doença, ou a morte, ou a pobreza, serás infeliz. Assim, não evite todas as coisas que não estão subordinadas a nós, passando, sim, o evitar para aquilo que contraria a natureza, no que se refere ao que está subordinado a nós, no que respeita ao desejo, por ora, elimina-o totalmente, pois se desejarem algo não subordinado a nós, será inevitavelmente um desafortunado, enquanto no que concerne ao que está subordinado a nós, sendo nobre o que desejas, nenhuma dessas coisas tampouco estará ao teu alcance. Teu emprego, quer dos impulsos, quer das rejeições, deve ser realizado somente de maneira relaxada, com moderação e sem coação. Manual de Epicteto, a arte de viver melhor. E depois desse trecho magnífico, né, desse grande filósofo da época estoica, da época helenista, eu, inspirado, vou falar hoje sobre o recomeçar. Recomeçar. Infindáveis recomeçar. Inúmeros. Eu assisti um filme esses dias atrás é de 1961, de Valmor Chagas, com Valmor Chagas, como protagonista, e Eva Vilma. E só para ilustrar, né, esse vídeo a qual estou fazendo para vocês, o Valmor Chagas, né, fazia o papel de um proletário, um trabalhador no filme, e aí ele tenta conquistar a Eva Vilma, né, para se tornar sua namorada, né? E aí toda aquele vai e vem do relacionamento, aquela dificuldade, a mulher se fazendo difícil, né? Como se a sua Chechênia, né, o seu corpo e o seu sexo tal fosse algo etéreo, né, divinal. Aí cede, os dois começam a namorar e depois decidem casar. Aí começa toda a desgraça, né?
do protagonista, né, o Valmor Chagas, que eu não lembro o nome dele no filme. E ele começa a achar aquilo tedioso, né? Tendo que trabalhar, né? Existe até um trecho do filme que é muito interessante, né? Ele está em São Paulo, né? No centro de São Paulo. Esse filme acho que é de 61 ou 62. E aí ele pega, olha, né, aquela multidão de pessoas andando de forma descompassada, né? Para lá, para cá, e aí ele fala, né? Recomeçar, 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 recomeçar. O eterno e eterno recomeçar. Então esse filme ilustra o que, tal? Que quando solteiro, né? Muitos de nós aqui do canal sonhamos um dia, né, em ter um relacionamento com uma mulher séria, né, uma mulher que pudéssemos namorar, né, pudéssemos ficar noivo, casar, né. E o homem solteiro, ele não consegue enxergar, né, a grande liberdade que ele tem em mãos, né, de ser livre, né, de ter a verdadeira liberdade, né, como é que eu estou fazendo agora, né, esse vídeo, esse novo programa para vocês. Se estivesse numa situação de namoro, de noivado, de casamento, de ficante, com certeza o celular aqui, né, pelo qual eu estou fazendo o vídeo aqui na minha sala, estaria tocando, né? Ou telefone ou WhatsApp, né? É uma coisa muito complicada essa psique feminina, né? Parece que elas ficam sem eira nem beira, né? Quando vê o homem, né? O homem a qual elas estão, tranquilo, né? Tranquilo, em ataraxia, em apatia, né? Elas não suportam isso, eu não sei porquê, eu não consigo entender. Eu não consigo entender, meus nobres pensadores, o porquê que a mulher em qualquer parte do mundo ela fica num grau de insatisfação tremenda quando vê o homem, né, a qual ela está convivendo, que ele está em paz, né, em paz consigo mesmo, tranquilo. Eu percebia muito isso daí, né, desde criança e adolescente, e depois no início da fase adulta, né, o relacionamento do meu pai, meu falecido papai, e a minha falecida mamãe, então, dois primatas que foram só o gozo pelo gozo, né? O gozo de dois primitivos, né? E cá estou eu aqui, Joel Machado, me fudendo, né? Me fudendo de verde, amarelo, azul e branco, né? Que são as cores dessa maldita pátria, né? Não sou nacionalista e nem patriota. E quem me conhece aqui do canal, né? Sabe que eu sou apátrida. Eu me considero apenas um cidadão do mundo. E eu percebia, né? Que muitas vezes meu pai, quando estava tranquilo, né? Como qualquer mulher, né? Arranjava alguma coisa. Ah, Joel, dá para me ajudar aqui? Ai, tem uma coisa aqui para fazer, não sei, parece que o encanamento aqui
da torneira da cozinha para estar com vazamento, não sei o quê. Ah, o chuveiro não está funcionando a resistência. Não dá lá para você ver, para ir no comércio lá para comprar uma resistência. Antigamente o chuveiro era mais caro, né? E lá ia meu pai, né? Muitas vezes me chamava e desde pouca idade eu já achava aquilo um abuso, né? Um abuso, né? Eu olhava para o meu pai assim e hoje eu vejo, né? Que o homem, ele dentro de casa, ele é apenas e tão somente um mero escravo, né? Um escravo dos prazeres, né? Das vontades das mulheres e dos prazeres e das vontades dos seus filhos, né? E aí, fazendo analogia lá com o filme, né? O personagem principal, o Valmor Chagas, ele começa a se entediar com aquilo, né? E depois a mulher quer um filho, ele não quer, e ela fala que ele é um covarde, é um irresponsável, tal, não sei o quê. Todas aquelas falácias femininas, né? Todos dizem que o mundo evoluiu, né? Mas eu não consigo enxergar isso, meus amigos. O mundo, os seres humanos continuam a ser como assim o eram, tal, na época da Grécia e da Roma Antiga, né? As duas maiores civilizações, né? Que já tivemos já na face desse planeta terráqueo, né? Então, a mulher sempre prima, né? Por esse grau abissal, né? De ingratidão, de insatisfação, de não agradecimento, né? E é da natureza delas, às vezes uma coisa que desagrada, uma data que você esqueceu, eu não sei porque mulher dá tanto valor em datas e tal, né? E eu que nunca fui casado, né? Eu nunca gostei desses negócios de datas, né? Principalmente esses feriados católicos, né? Imbecis, né? Esse mês aqui tem essa porcaria de Páscoa, né? E aí todo mundo segue, né? Segue como bois de canga robóticos, né? Essas coisas. E a maioria não consegue enxergar que isso é apenas um marketing, né? Uma propaganda da engenharia social, desse sistema, né? Que nós temos aqui nesse país, dessa matrix brasileira, né? Essa matrix um pouco menor, né? E ao redor do mundo existem também muitos países que seguem esses feriados, né? Nonsense, né? Nonsense quer dizer sem sentido. Católicos, né? Essa maldita igreja católica, né? O catolicismo, ele é pior do que um câncer, né? Ele é uma verdadeira metástase, né? Ele é uma verdadeira metástase que corrói, né? Corrói o livre pensar, corrói que você, homem ou mulher, né, esteja consciencioso da sua consciência, que você chegue a essa logicidade que o teu verdadeiro eu
único, intransferível, inoxidável, é sua própria consciência. Nada mais faz sentido. E aí são esses eternos recomeçar, né? Se pensarmos, né, amigos, desde a época que são os pequenos, né? Todo dia, né? Criança, quando é pequena, chora, aí tem cólica, defeca, urina em fraldas, e aí no outro dia são as mesmas cólicas, defecando, urinando novamente nas fraldas. Esse recomeçar de ter que mamar nos seios da mulher, como qualquer animal mamífero, né? Irracional. E existe idiotas, né? Acéfalos tal, que acham isso, sei lá, a 10ª maravilha do mundo, né? Qualquer animal mamífero, nós também somos animais mamíferos, né? Quando pequenos, mas o único diferencial é que somos racionais, tá? Mas racionais até que ponto, né? Como o último vídeo que eu fiz, né? Tudo é boca, teta, buceta, pau e cu. Cadê a evolução do ser humano? Cadê a evolução? Continuamos os mesmos. A única coisa que existe hoje em dia é essa tecnologia informatizada, né? Principalmente dos aparelhos móveis, os aparelhos de telefonia celular, iPhones, Apples, né? Que é para o quê? Para nos manter mais escravizados ainda. Não é para nos trazer liberdade. É para nos manter mais e mais escravizados, né? Se já não bastasse, né, essa incumbência, né? Fazendo analogia com Sísifo, né? Que tinha que carregar aquela enorme rolar, né? Essa enorme pedra, morro acima, né? E aí quando ele conseguiu o intento, a pedra rolava abaixo de novo, né? Ou mesmo de Prometeu, tal, que é castigado pelos deuses, né? E sempre vem uma ave de rapina a comer, a bicar as suas vísceras, né? No seu fígado, no seu intestino, né? Uma dor, um sofrimento sem fim. Então essas duas analogias que eu fiz, né, essas incumbências, né, inglórias ao homem, né, de ter que ser um provedor, de ter que ser um utilitarista, de ser servilista, né, não só ao sistema, a esse sistema, que é um puro engendamento, né, da engenharia social da Matrix. Temos que trabalhar para sustentar esses bilionários, que eu não preciso citar o nome deles, né, espalhados pelo mundo aí, enormes e enormes
fortunas a perder de vista. Temos que somos cobrados por produzir, né? Eu, no meu trabalho, eu estou de férias até o dia 15, mas sou cobrado também pelo meu trabalho de investigador de polícia, sou cobrado por produção investigativa. E as demais profissões laborativas também há cobranças, né? O homem sempre fala tal, um homem que não tem filhos, é solteiro, não presta para nada. Não é isso que fala a sociedade? Essa sociedade constituída e vigente que nós temos aqui nesse país tupiniquim, né, de terceiro mundo, eu diria que é de quarto mundo, né? É um verdadeiro elo perdido, né, cercado no sul, sudeste, centro-oeste, oeste, norte e nordeste de charcaoles, humanos e humanas, tal com QI abaixo de 80, similar de um símio, um macaco. E aí o homem, né, que é solteiro como nós aqui do canal, aí somos praticamente inservíveis, né, para o sistema. Mas a gente não paga imposto. Ainda que sejamos comedidos em comprar coisas, vestuário, né? Eu que não me furto mesmo é de comprar minhas bebidas, os alimentos que eu gosto. Eu gosto de comer bem, então não ligo de gastar dinheiro, tá, pô, com isso daí. Mas os homens solteiros, né, eles não são grandes compradores e consumistas, né? Principalmente eu, que estou no celibato e já praticamente há quase um mês estou no celibato total, sem praticar o ato de masturbação. Então, não tenho mais obrigação de impressionar ninguém. Se eu tiver que impressionar, que seja a mim mesmo, trazendo maior evolução intelectiva e trazendo mais força e resistência para o meu corpo, né? Através das minhas práticas, como a arte marcial, o karatê, a calistenia, a musculação, tomar banho gelado, comer comida saudável, ter hábitos bons. Agora mesmo nas férias eu procuro dormir no mínimo aí de 9, 10 horas ou mais. Então isso não é interessante, né, para a Matrix, né? A Matrix, ela institui, né, principalmente através da Mater, né, que seria o catolicismo, né, a mãe de todas as plurireligiosidades, o que então? Que o homem, ele tem sim que gerar família, tem que constituir família, ter mulher e filhos. Para a Matrix, isso é excelente. Por quê? Porque o sistema, essa grande roda do sistema, né? Imagine todos nós, seres humanos, como ratos, né? Como hamsters. Nessa grande roda do capitalismo, né? Do trabalho, da produção, da procriação, né? Correndo incessantemente. Atrás do que, então?
Atrás do que vocês me diriam, João Machado? Atrás de dinheiro. Atrás de crescimento social, evolutivo, econômico. Ser reconhecido ou reconhecida na sociedade, ter status. Não é isso? Ter um carro de grande valor monetário, ter uma motocicleta de grande valor monetário, ter uma casa suntuosa, chique, se vestir com roupas produzidas por costureiros europeus, franceses, sapatos e tênis de altíssimo valor, ternos, né? Mulheres usando talher, né? Se chama. Roupas muitas vezes feitas na Europa. Então, o ser humano é esse recomeçar. E eu fico imaginando, né? Nos achamos tão prepotentes, né? Arrogantes e soberbos, e todo dia visitamos, né? A santa latrina, né? O santo trono, o mesmo trono onde senta um plebeu e um burguês, né? Entre aspas, um grande senhor feudal dos tempos modernos, atuais, né? É o mesmo trono. E é esse recomeçar primitivo, né? Tudo que entra pelo palato, seja líquido ou sólido, no mesmo dia ou no outro dia, vai sair pelo seu Kurdistão, pela sua ampola retal, mais conhecida como cu. Como qualquer animal na face dessa terra. Qual a diferença nossa para os animais? Tudo que entra pela boca sai pelo cu. E o ser humano se exacerba na vaidade, não é, amigos? Ficam se pavoneando como pavões e pavoas. Como são ridículos. Pelucianos e pelucianas, todo dia se travestindo de palhaços e palhaças. E fazem tudo isto para impressionar os outros. Não enxergam que estes que elas se mostram no dia a dia, no cotidiano, para impressionar, sequer ligam para estes se estão vivos ou mortos. Quanta mediocridade! São rasos, são fúteis demais. O recomeçar
todo dia é um novo recomeçar da mesma coisa, da mesma rotina. E você ter que comer, beber, urinar e defecar. Aqueles que não estão no celibato total, de algumas vezes assistir pornografia e gozar no seu esperma, alojado nos seus testículos. E se pensarmos esse recomeçar animal, quantas vezes nos masturbamos durante esses anos e soltamos nosso sêmen pelos nossos carvalhos. E as mulheres, quando se tornaram férteis e começaram a menstruar, quantos recomeçar dos seus dias férteis, seus dias de regras, de menstruação. Menstruação essa que qualquer animal na face desse planeta mamífero é passível também de menstruação. E se acham tão magnânimos, seres tão elevados, seres, homens e mulheres, que se acham bonitos, inteligentes e gostosos. Big, né? Em inglês, traduzindo para o português, grande. Grande no quê? Somos mortais. Como eu canso de falar nesses mais de 300 vídeos que eu já fiz aqui do nosso canal, Wake Up, My Friends. Traduzindo para o português, acordem, meus amigos. Desde quando saímos do canal vaginal, expurgado para esse mundo exterior de nossas insanas e primitivas mães, aí já começa a jornada da pré-morte. Felizes aqueles que são natimortos, que mal nasceram e já morreram. Só a morte nos espera. A morte real é, sim, o resultado da equação de todo dia pré-mortal. Suportem, pois é preciso. Ninguém mandou vocês chegarem a esse grande entendimento que não há caminho além dessa nossa filosofia trinomial criada por mim, Joel Machado, filósofo e pensador. Niilismo, misantropia e ateísmo. Forever and never. Tchau, tchau.